Agora sim. Estou ao vivo. Ao vivo não, estou gravando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos no meu canal. Você está no meu canal do YouTube, Max Carvalho. Há um bom tempo eu não subo vídeos para o canal, mas alguns dias atrás, a partir de um vídeo feito pelo padre Paulo Ricardo sobre o protestantismo, um vídeo que você pode encontrar aqui no YouTube, onde ele responde teologicamente a Karl Barth. A partir deste vídeo, pensando nas coisas que ele disse, surgiu no meu coração uma grande pergunta. E a pergunta é: o que separa católicos e protestantes de fato? E eu cheguei a uma conclusão e quero neste vídeo contar para vocês o resultado desse estudo, dessa pesquisa que eu fiz para responder esta grande pergunta: o que separa cristãos católicos de cristãos evangélicos protestantes? Antes de mais nada, preciso retomar o estudo que o padre Paulo Ricardo fazia. O padre Paulo Ricardo estava respondendo a Karl Barth, que é um teólogo protestante que escreveu uma obra com o seguinte título: Por que não sou católico? Ou por que não posso ser um católico? E o padre Paulo Ricardo, por sua vez, agora responde a Karl Barth dizendo por que ele não pode ser protestante. E na aula que você pode encontrar no YouTube do padre Paulo Ricardo, ele diz que o que separa católicos e protestantes é a analogia da fé. Karl Barth dizia que não poderia ser católico por causa da analogia entes. E no vídeo, o padre Paulo Ricardo explica muito bem o que é analogia entes e o que é analogia fidei. Se você quer saber melhor a visão de Karl Barth e a visão do padre Paulo Ricardo, sugiro que você assista esse vídeo do padre Paulo Ricardo, que ele é muito bem explicado. É um vídeo claramente de um teólogo capaz de explicar coisas difíceis, coisas complexas. Sugiro que você leia, sugiro que você assista o vídeo do padre Paulo Ricardo no YouTube. O vídeo de hoje não tem como proposta falar da analogia entes e analogia fidei. Não tem. Mas inicio falando disso porque é a partir das falas do padre Paulo Ricardo que eu pude questionar-me, levantar o questionamento, que foi também o questionamento que passou na mente do padre Paulo Ricardo. Antes que eu pudesse fazer essa pergunta, ele mesmo fez. O que separa cristãos católicos de cristãos protestantes? A conclusão do padre Paulo Ricardo foi uma, diferente da conclusão de Karl Barth. E a minha é outra conclusão ainda, porém que não anula a posição de Karl Barth nem a posição do padre Paulo Ricardo, mas complementa. O vídeo de hoje não é uma tentativa de anular o que disse Karl Barth ou anular o que disse o padre Paulo Ricardo, mas uma tentativa de complementar. Na verdade, o que eu vou dizer hoje aqui é um complemento histórico que explica para você o porquê que católicos e protestantes não andam juntos, mas separados. Bom, para Karl Barth,
o que separa ambos é a analogia entes. Sugiro que você assista o vídeo para compreender. Para o padre Paulo Ricardo, o que separa cristãos e protestantes é a doutrina de Cristo, é a cristologia. Porque nas palavras do próprio padre Paulo Ricardo, o católico adora a humanidade de Cristo e os protestantes não. E para o padre é exatamente isso que os separa. Porém, a fim de complementar e expor para vocês as conclusões históricas que eu cheguei, eu lhes digo que não é apenas isto que separa cristãos católicos de cristãos protestantes, mas uma decisão de um homem, e esse homem é Martinho Lutero. Lutero tomou uma decisão que selou a separação de católicos e protestantes. E essa decisão foi nada mais nada menos do que retirar 7 livros da Bíblia Sagrada. E é sobre isso que vamos falar aqui. Antes de chegarmos em Lutero, quero que você volte comigo a pouco mais de 2026 anos antes de Cristo, para ser mais específico, por volta de 300 a 100 antes de Cristo. Nesse período histórico surge a primeira versão das Escrituras Sagradas que conhecemos, que nós chamamos de Bíblia. A palavra Bíblia significa conjunto, grupo de livros unificados. É importante lembrar que anteriormente, cada livro da Bíblia estava registrado em pergaminhos. E uma versão moderna, conjunta destes livros, que nós chamamos de Bíblia, vai surgir pela primeira vez em Alexandria, no norte da África, por volta ali de 300 a 100 antes de Cristo. E essa versão ficaria e ficou conhecida como a versão dos 70, a Septuaginta, que significa exatamente isso, a versão dos 70. O que acontece? O cânon judaico não estava fechado. O cânon judaico ficará fechado no ano 90, ano Domini, ou seja, depois de Cristo. Antes disso, não. Max Carvalho, o que é o cânon? Cânon é o grupo de livros que são considerados inspirados por Deus. Os livros que são considerados inspirados são chamados de livros canônicos. O cânon judaico é definido por alguns judeus no ano 90. E o cânon cristão é definido pela igreja de uma vez por todas no século IV depois de Cristo. Nós vamos chegar lá. Mas como tudo começa? Tudo começa em Alexandria. Todos devem ter ouvido falar que Alexandria foi um polo cultural extremamente importante para o mundo antigo, para os gregos, era helenística. Todo o conhecimento do mundo migrou, de certa forma, para Alexandria. Não foi diferente com os textos hebraicos, judaicos.
72 judeus, conforme a tradição, conforme a história, foram para Alexandria e levaram com eles os textos que circulavam entre os hebreus, textos da história de Israel, textos hebraicos. E estes textos eram 22 livros mais 7. Os 22 livros, posteriormente, se transformariam nos 39 que hoje constam na Bíblia evangélica. Por que, Max, isso aconteceu? Porque estes 22 livros, como muitos deles eram livros grandes, eles terminaram por dividir-se. Por exemplo, o livro dos reis era um livro muito grande, então dividiu em dois. Primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Igualmente aconteceu com Samuel. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Também com crônicas. Primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. O livro do profeta Jeremias também era um livro grande, então separou-se livro do profeta Jeremias com o livro das lamentações do profeta Jeremias. E outros livros também aconteceram. De certa forma, que os 22 livros judaicos, canônicos, que são definidos como canônicos no ano 90 depois de Cristo, nós vamos chegar lá. Esses 22 se transformam com o tempo em 39 da versão protestante. Mas além desses 22, ainda haviam 7. Que eram os livros de 1º e 2º Macabeus, livro de Judite, livro de Tobias, livro de Baruque, livro de Sabedoria e Sirácidas, o Eclesiástico. Estes 7. Estes 7 livros, junto com os 22 que posteriormente tornar-se-iam 39, todos esses, juntos, criam a versão conhecida como Septuaginta. O que houve? 72 judeus indo para Alexandria, pegaram os 22 livros, mais 7, e traduziram do hebraico, que é a língua judaica, para a língua grega, para o grego. E essa versão historicamente ficou conhecida como Septuaginta, que significa a versão dos 70. 70 rabinos judeus fizeram essa tradução. Quando isso aconteceu? Aconteceu entre os anos 300 a 100. Antes, note esse detalhe, antes do nascimento de Jesus Cristo. Ok. Essa versão, por ser grega, isto é, na língua oficial da época, ela circulou por toda a Palestina. Essa tradução possivelmente e provavelmente foi usada pelos apóstolos de Jesus Cristo. Por Filipe, por exemplo, quando pregou ao eunuco de Candace, história registrada no livro de Atos, provavelmente o eunuco de Candace, etíope, que estava indo para a Etiópia, estava lendo o texto de Isaías, conforme as escrituras, provavelmente em língua grega, da versão ou das versões da Septuaginta que circulavam. Por que versões, Max? Porque o texto original, traduzido ali para o grego, pelos 70, existiu algumas versões do mesmo texto que circularam. Como hoje existe a mesma Bíblia, a partir de várias versões circulantes. Você na sua Bíblia você pode ter a revista corrigida, a revista atualizada, a tradução BKJ, que é a King James, a versão do Rei James. Você pode ter a versão
do João Ferreira de Almeida, etc. Naquela época também tinha algumas versões da Septuaginta. Mas o detalhe importante a se considerar é que a Septuaginta era um composto dos 22 livros judaicos com os 7 que hoje constam na Bíblia Católica, que são chamados de deuterocanônicos. Deutero significa segundo, segunda inspiração, canônicos. Deuterocanônicos, ou seja, livros de uma segunda inspiração, uma segunda fase de inspiração. Estes livros constavam na Septuaginta e, possivelmente e provavelmente, foram utilizados pelos apóstolos e também pelos diáconos da igreja, pelos bispos, etc. O tempo passou, a igreja do século I usa essa versão grega. Por que eles usam? Porque, primeiramente, que era a língua oficial. Segundo, porque o evangelho estava sendo espalhado pelo mundo. E a forma melhor, mais adequada de levar o evangelho era utilizando-se da versão grega. No século I da nossa era, em Jerusalém, segundo Eusébio de Cesareia, acontece a destruição do templo no fim do ano 70. Aliás, 69, né? Ali no comecinho dos 70. No ano 70 vem uma destruição sobre Israel, profetizada pelo próprio Jesus Cristo, que dizia: quem estiver nos montes, fujam. Essa era a interpretação da época. Estou me baseando no livro de história de Eusébio de Cesareia. Vem uma destruição sobre Jerusalém e os judeus passam talvez um dos maiores apertos da sua história, a ponto de uma mãe oferecer para saqueadores a carne de seu próprio filho, para não ser saqueada, para não ser violentada. Ela está devorando a carne de seu filho e oferece parte dessa carne para os saqueadores, de forma tal que até eles ficam espantados. Isso está registrado no livro de Eusébio de Cesareia. Isso tudo acontece no ano 70. Mas no ano 90, na cidade de Évne, acontece uma série de reuniões de rabinos de orientação dos fariseus, é bom dizer isso, de orientação dos fariseus. E essa série de reuniões tem um único objetivo. O objetivo é definir o que é livro canônico, inspirado por Deus, e o que não é. Nessa série de reuniões, esses judeus, que são uma minoria, não é uma maioria, é uma minoria, porém, contudo, no entanto, entretanto, uma minoria importante, eles definem que os livros inspirados por Deus são apenas 22 livros do Antigo Testamento e eles, de certa forma, negam, rejeitam os 7 livros deuterocanônicos, aqueles 7 que estão na Bíblia Católica e que na época já circulava na versão Septuaginta, utilizada pelos cristãos. Perdão. Os judeus, uma minoria deles, mas uma minoria importante, porque eram rabinos, eles rejeitam os 7 livros deuterocanônicos e aceitam os outros 22, que eu já adiantei e ratifico, que no futuro iriam compor a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, na forma dos 39 livros do Antigo Testamento.
Eles rejeitam os 7 livros pelo seguinte fato. Primeiro, eles rejeitam porque eles dizem: os livros deuterocanônicos têm imprecisões. Imprecisões geográficas, por exemplo. Porém, agora uma opinião própria minha quando analisava o caso. Me parece um argumento muito frágil para cristãos tomarem para si. Abro aspas. Quando um cristão moderno diz: eu não aceito os livros deuterocanônicos, o evangélico protestante, eu não aceito os deuterocanônicos porque eles têm imprecisões. Bom, até os evangelhos de Cristo têm imprecisões na forma da escrita. Por exemplo, alguém ia escrever sobre uma região geográfica que ele não conhecia muito bem. Então ele acaba registrando nomes de lugares com uma certa imprecisão geográfica. Então, negar que os deuterocanônicos sejam úteis, inspirados, apenas porque há neles imprecisão geográfica, não me parece um bom argumento. Porque se esse argumento for levado ao extremo, ao absoluto, então os evangelhos também deveriam ser reprovados por quem defende que os deuterocanônicos não deveriam ser considerados. Porque eu estou aplicando a mesma regra a 2 livros diferentes. Então, para o cristão moderno, me parece um argumento muito frágil. Mas não foi só este argumento que os judeus do conhecido concílio de Jâmina, não é bem um concílio, são reuniões judaicas, de rabinos judaicos. Um segundo argumento que estes rabinos fariseus concluem é que esses livros deuterocanônicos não deveriam ser considerados porque, além de ter imprecisões geográficas, eles foram escritos em língua grega e fora do ambiente da Palestina. A versão grega da Septuaginta foi escrita em Alexandria, numa língua não judaica. Então, por esses motivos, eles rejeitam aqueles textos da Septuaginta. Mas não só isso, eles também argumentam que aqueles livros não deveriam ser considerados porque foram escritos após o profeta Malaquias. Ou seja, eles consideram que não havia inspiração profética. E se não havia inspiração profética, então o livro não deveria ser considerado inspirado. Porém, aqui sim há uma falha lógica dos judeus. Porque se eles dizem que um livro precisa ter inspiração profética para ser considerado inspirado, por que então os judeus do concílio de Jâmina, das reuniões de Évne, aceitam, por exemplo, livros que não são de inspiração profética? Dos 22 que eles aceitaram, excluindo os 7 deuterocanônicos, desses 22, nós temos livros do profeta Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas nós temos livros históricos que não possuem inspiração profética. Por exemplo, o livro de Esther. Por exemplo, o livro de Jó. Por exemplo, o livro do Eclesiastes, do Cantares. Não são livros de inspiração profética, mas são aceitos pelos judeus de Jâmnia, de Évne, como inspirados. Então, o critério que eles aplicam, dizendo
o livro tem que ter inspiração profética para ser reconhecido. Se eles aplicam este princípio absolutamente, então outros livros dentre os 22 também deveriam ficar fora dessa equação. Isso tudo acontece no ano 90 depois de Cristo. Aproximadamente 20 anos após a destruição de Jerusalém pelos romanos. A pergunta que se faz quando se estuda esse período, esse processo histórico, é a seguinte: por que este grupo de judeus decidem definir o cânon no ano 90? E a resposta, para mim, me parece que é uma tentativa de diferenciar os judeus dos cristãos. Porque os cristãos usavam o texto grego da Septuaginta, eles usavam os 7 livros deuterocanônicos, tanto que uma análise dos textos do Novo Testamento mostram que eles partiam da Septuaginta para as suas interpretações, para as suas visões de mundo e cristã. Os judeus, querendo de uma certa forma se diferenciar dos cristãos, no ano 90, eles condenam a Septuaginta, que já circulava desde antes de Jesus Cristo, e durante os dias de Jesus Cristo, e durante o primeiro século inteiro da igreja. É isso que acontece. Numa tentativa de se diferenciar dos cristãos, eles definem apenas 22 livros são inspirados, os 7 não. Mas a igreja não dá a mínima para isso e continua pregando a Cristo e utilizando-se da versão grega, Septuaginta. A igreja vai utilizar no século I, no século II, no século III e no século IV acontecem algumas coisas importantes. Nesta altura, no século IV, o Papa, líder da Igreja de Cristo, o Papa Dámaso, pede a Jerônimo que ele faça uma tradução dos textos bíblicos sagrados para a língua latina, que era a língua romana. E ele faz essa tradução. Ele pega os textos em língua original, que no século IV eram os textos em hebraico e os textos em grego, e ele vai preparar a versão em latim, em língua romana. É importante dizer que no século IV, neste período, a igreja já tinha de certa forma preparada o cânon. A igreja já aceitava os 73 livros da Bíblia Sagrada. Eu digo 73 porque eu estou considerando todos eles. Todos eles que estavam na versão da Septuaginta do Antigo Testamento, a versão grega do Antigo Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento. Que nessa altura, no século IV, todos já estavam escritos e eram aceitos por todas as igrejas de Cristo. Jerônimo, pega as versões em grego do Novo Testamento, porque os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Ele pega os textos da Septuaginta e pega os textos em hebraico para a tradução do Antigo Testamento. E ele começa a preparar a versão latina.
O Novo Testamento para ele foi muito fácil, porque ele pega os textos em grego, textos já prontos, versões prontas, e transfere tudo isso para a língua romana. Quando ele vai para o Antigo Testamento, ele quer preparar para o Papa Dámaso um bom trabalho. E ele decide, então, que é necessário traduzir das línguas ou da língua original, do hebraico e do sotaque aramaico, alguns textos em aramaico. Ele decide essa tradução. Porém, Jerônimo não tinha habilidades com o texto hebraico. Jerônimo não sabia o hebraico. Então ele pede autorização para o Papa para ele ir à Palestina aprender com judeus a língua e fazer uma tradução decente para o latim a partir do texto hebraico. Ele recebe a autorização, ele vai para a Palestina, salvo engano Belém. Põe nos comentários aqui se é Belém mesmo, por favor. Mas ele vai para a Palestina, e na Palestina ele, então, em contato com judeus, começa a estudar a língua para a tradução direta do hebraico para o latim. Nesse contato, nesse intercâmbio com os judeus dizem para ele: olha, no ano 90, no século I, nós nos reunimos e nós decidimos que os 7 livros deuterocanônicos não são inspirados. Apenas os demais, os 22. Portanto, não traduza, não coloque, não insira na Bíblia. Ele leva a questão para o Papa e o Papa para os bispos da igreja. E há uma decisão unânime da igreja de que todos os livros da versão da Septuaginta deveriam ser colocados, inseridos na Bíblia Latina. Perdão. Jerônimo tem uma dúvida, se aqueles livros são inspirados ou não. Porque essa dúvida foi implantada no seu coração por intermédio dos judeus. Ele leva a dúvida para o Papa, para o magistério da igreja, e a igreja decide que os livros devem ser mantidos nas escrituras, porque eram livros aceitos pela igreja desde o século I. Lembrando que nós estamos na nossa linha do tempo aqui durante essa aula, nós estamos no século IV. Ou seja, a igreja estava no 4º século, os livros por 4 séculos eram bem aceitos, e agora Jerônimo levanta o questionamento a partir de uma decisão judaica do ano 90 do século I, no famoso Concílio de Jamnia. Jerônimo, então, aceita a ordem papal, a ordem do Santo Padre, e ele deixa uma nota nas iniciais dos livros dizendo o que ele ouviu dos judeus. Estes livros são considerados pelos judeus não inspirados, porque isso mais aquilo, ele descreve a sua experiência. Mas ele mantém. Ele obedece à igreja e ele mantém. Numa troca de cartas com um amigo no fim da vida, Jerônimo então reconhece a autoridade, a inspiração dos livros deuterocanônicos em cartas. Ou seja, ele quem levanta a dúvida, mas ele mesmo, no fim da vida, por meio de cartas, ele confessa que errou em questionar a inspiração dos textos e os aceita.
o tempo vai passar, século IV, e o assunto vai reviver fortemente durante a Reforma Protestante. Para falar da Reforma Protestante, é preciso trazer Lutero para o centro do discurso, o centro dessa aula que nós estamos fazendo aqui. Lutero era um monge da linha de Agostinho e ele se rebela contra a autoridade do Papa no século XVI, por volta de 1520, 25, 30, nessa fase. Ele se revolta e dá marcha ao que nós conhecemos como Reforma Protestante. Na verdade, esse termo, Reforma Protestante, é um termo equivocado. Porque, na verdade, não acontece uma reforma, acontece uma revolução dentro da Igreja Católica, da Igreja de Cristo. E essa revolução, ou a partir desta revolução, há um rompimento, um cisma da Igreja. Não confunda com o cisma da Igreja Ortodoxa, lá atrás. Não confunda isso. Eu estou usando a palavra cisma aqui no seu sentido mais objetivo. Uma ruptura, uma divisão. Então não é uma reforma que acontece no século XVI, uma reforma protestante. Não. É na verdade uma revolução protestante por parte de Lutero. Antes de Lutero, nós tivemos, por exemplo, Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola hoje no meio dos protestantes é reconhecido como um precursor da reforma. Mas na verdade muita coisa diferencia Jerônimo Savonarola com Martinho Lutero. Por quê? Porque Jerônimo Savonarola queria de fato resgatar a igreja dos seus erros, curá-la dos seus problemas, reformá-la de fato. Lutero não, Lutero já vem com uma proposta revolucionária, junto com depois João Calvino, que é o pai da Revolução Moderna. Bom, Lutero era um monge, como disse, ratifico, era um monge da linha de Agostinho. Não era um monge bem fiel a Agostinho, porque se formos procurar pela vida de Agostinho, se formos ler a obra Cidade de Deus, eu tenho ela aqui, Cidade de Deus de Agostinho de Hipona, ou Confissões, vocês perceberão que Agostinho, por exemplo, ele é um grande debatedor com Jerônimo. O mesmo Jerônimo que fez a tradução, que levantou dúvidas sobre os livros deuterocanônicos, encontra em Agostinho de Hipona um forte opositor teológico. Eles têm confrontos teológicos intensos. Agostinho é um forte defensor da autoridade da igreja e da tradição da igreja. Lutero, da linha de Agostinho, rebela-se. E Lutero, então, ao pregar as suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, na região da Saxônia, ele dá início a uma marcha revolucionária. Lutero tinha um dom poético muito forte, mas não era um exímio pensador. Tanto que não calculou as consequências dos seus atos. Lutero tinha uma visão separatista. Ele tinha uma visão de que a Alemanha deveria andar só, independente, em liberdade da igreja e do papado. E Lutero vê a possibilidade de uma mudança de paradigma, de modelo social, vê nessa mudança a possibilidade da libertação da Alemanha.
É uma ideia muito comum na Alemanha de que a Alemanha é acima de tudo. A Alemanha em primeiro lugar. Uma ideia que está na sociedade alemã e que permanece após Lutero, que depois vai culminar no regime nazista de Adolf Hitler, que também pensava numa Alemanha livre, numa Alemanha maior, uma Alemanha superior. Lutero, movido por essas ideias, ele dá marcha a esta revolução que ficou na história como a Reforma Protestante. Lutero, quando decide traduzir a Bíblia para o alemão, ele faz de uma forma popular com o seguinte objetivo: levar a Bíblia, levar os textos sagrados de uma forma que até uma criança ao ler compreenda, para facilitar que o povo não dependa da autoridade eclesiástica, autoridade papal, autoridade da igreja, da tradição, dos teólogos, dos bispos e também do papa. Essa é a grande ideia de Lutero. Há uma grande mentira sobre a reforma quando dizem, por exemplo, que a igreja proibia o acesso às escrituras para pessoas simples, comuns. Na verdade, isso é um mito, isso é uma falácia. Haviam traduções da Bíblia em alemão antes de Lutero traduzir aquela versão de Lutero para a Alemanha. Já haviam traduções da Bíblia. Perdão. Porém, eram traduções mais complexas, com palavras mais sofisticadas. Lembrando que a Alemanha era um país atrasado, um baita atraso linguístico e tudo mais. A Alemanha era tão atrasada que grandes filósofos da Alemanha não escreviam os seus livros de filosofia em alemão. Escreviam em latim, por exemplo, escreviam em grego. Quão atrasada era a cultura alemã. Então, era um povo, digamos assim, culturalmente atrasado. E uma Bíblia com linguagem sofisticada era enigmática para a população ou para a massa do povo alemão. Lutero quer acabar com isso e ele faz uma tradução simples da Bíblia. A pergunta que se faz é quais eram as motivações que levaram Lutero a traduzir essa versão. Muitos acreditam, os historiadores acreditam, que o que move Lutero é menos o favor teológico e mais a intenção de separar a Alemanha do poder da igreja, do poder do Papa. Isso acontece de fato. Lutero consegue romper com a autoridade papal dentro da Alemanha e também fora dela, porque a reforma influencia toda a Europa, livrando os países da autoridade da igreja. E uma vez que a autoridade da igreja se retira, sobra apenas a autoridade do Estado. E aqui nasce os estados revolucionários da modernidade. A partir dessa movimentação de Lutero e mais principalmente de João Calvino, que leva ao absoluto as consequências da reforma protestante promulgada por Martinho Lutero. Quando Lutero, retomamos ao caso do cânon, quando Lutero vai então traduzir a Bíblia, temos de lembrar que Lutero está em revolta contra o Papa, em revolta contra os bispos, em revolta contra a autoridade da igreja, e tudo que eles disserem para Lutero é algo negativo. Lutero então
faz o mesmo caminho que Jerônimo fez ao traduzir a Bíblia das línguas originais. Há uma superstição até hoje no meio protestante, no meio evangélico, de que uma leitura da Bíblia feita em texto original é superior a uma leitura feita em língua vernacular. Ou seja, se eu estou aqui lendo o texto do Evangelho em português, na minha língua, na tradução de João Ferreira de Almeida, mas aqui do meu lado tem um indivíduo lendo o Evangelho em grego, há uma tendência evangélica moderna a acreditar que este que está lendo em grego tem mais autoridade, mais valor em si mesmo do que eu que estou lendo em língua vernacular, em língua portuguesa. Eu acho isso um absurdo. Porque é o mesmo que dizer que eu que li Dostoiévski em português, li Crime e Castigo de Dostoiévski em português, sei menos do que um russo que leu Crime e Castigo na sua língua vernacular. Não é porque Dostoiévski escreve em russo e eu li em português que eu desconheço mais de Dostoiévski do que um russo que leu na língua vernacular. Não sei se dá para entender o que eu estou dizendo. Na mentalidade moderna herdada de Lutero, ler, estudar a partir da língua original tem mais valor. Obviamente, não sou ignorante para absolutizar o que eu estou dizendo. De fato, existem hebraísmo, de fato, existem expressões na língua original que são difíceis na transposição para a nossa língua, quando acontece uma tradução. Eu sei que há dificuldades, mas, contudo, no entanto, as traduções, por exemplo, em língua portuguesa, são suficientes para compreendermos a Escritura Sagrada. Enfim, voltemos. Lutero, pensando nisso, parte para o hebraico e parte para o grego. E Lutero encontra a dúvida de Jerônimo no século IV. Lembrando que nós estamos no século XVI. 12 séculos antes de Lutero, 12 séculos, Jerônimo havia dito, levantada aquela dúvida a partir do questionamento dos judeus de Évne, de Jâmina. Lutero, baseando-se no questionamento de Jerônimo, a tradução da Vulgata, que é a tradução latina, romana, baseando na dúvida de Jerônimo e baseando-se principalmente na autoridade dos judeus do ano 90 do século I, ele, no afã, na avidez de questionar a autoridade do Papa, de questionar o clero, de questionar o bispo, de questionar a igreja, nessa avidez, neste afã, Lutero então decide recorrer à autoridade judaica do Concílio de Jâmina, negando a autoridade da igreja, a tradição, e ele então toma a decisão que vai dividir cristãos, católicos e protestantes até hoje. Baseado na autoridade judaica do Concílio de Jâmina, dos fariseus, Lutero toma a decisão de retirar da Bíblia Sagrada 7 livros, os 7 livros deuterocanônicos. É exatamente isso que acontece. Quando ele faz essa versão da Bíblia, ele decide retirar, redefinindo 16 séculos de história da igreja, de reconhecimento do cânon,
ele redefine isso. Ele redefine o entendimento. E ele diz, não são 73 livros os canônicos, são 66. Lutero nega a autoridade da igreja, do papa, do bispo, da história, da tradição, e apega-se à autoridade dos judeus de Évne. Se apega à autoridade dos judeus fariseus do ano 90. Lutero nega a tradição da igreja, o magistério, os rejeita em nome da sola escritura, em nome da autoridade da Bíblia, mas na verdade é em nome da autoridade dos judeus. Aqui acontece a separação de cristãos católicos com cristãos protestantes evangélicos, que já perdura por mais de 500 anos. A decisão de Lutero divide a igreja de uma forma praticamente irreversível. A igreja católica, vendo, observando, compreendendo o tamanho dessa divisão, ela então reúne a igreja em um concílio, mais um concílio ecumênico, que vai ficar conhecido na história como o Concílio de Trento, ou, a partir da visão protestante, a Contra-Reforma, e bate o martelo, reafirma o cânon da Bíblia. São os 73, os 66 livros da Bíblia protestante e os demais deuterocanônicos. Todos eles são canônicos, inspirados, e compõem a atual Bíblia católica. Aqui encerramos a nossa história. E termino estes últimos minutos dessa aula, então complementando o que disse o padre Paulo Ricardo e Karl Barth. Karl Barth dizia que o que separa cristãos católicos de cristãos protestantes era a analogia da fé, analogia entes e analogia fidei. Para Karl Barth, era isso que separava. Para o padre Paulo Ricardo, o que separa cristãos católicos de cristãos protestantes é que cristão católico, ele adora a humanidade de Cristo, a criação de Deus que revela a glória do Deus vivo, os seres que partiram do ser maior, do ser divino, que foram emanados dele. Para mim não é apenas analogia entes, nem a veneração do corpo de Cristo que os separa, mas principalmente o cânon bíblico. Por quê? Porque a Reforma Protestante diz as 5 solas, mas a maior delas é a sola Escritura. Quando dizem que só a Escritura tem autoridade. Se para o protestante só a Escritura tem autoridade, então tem que se definir o que é Escritura. E se partirmos do princípio que tem que se definir o que é Escritura, então eles se dividem exatamente aqui. Para os cristãos protestantes, a Escritura são 66 livros, excluindo os deuterocanônicos. Para os cristãos católicos, a Escritura são os 66 livros mais os 7 deuterocanônicos. Se o que divide protestantes e católicos é a doutrina,
Então definir o que é canônico vem primeiro. Definir o que é inspirado é crucial. Definir o que é Bíblia de fato, o que é inspirado por Deus, é crucial para resolver a questão. Conclusões. Lutero errou. Lutero se equivocou, negando 16 anos de história da igreja, de reconhecimento e tradição da igreja, para validar a autoridade dos judeus do concílio de Jâmina, fariseus. Lutero se esqueceu que foi esta classe que crucificou Jesus. Lutero esqueceu que foi essa classe de gente de péssima índole que divulgou entre os judeus que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. E até hoje os judeus não creem em Jesus Cristo graças a essa turma. Que Lutero baseia na autoridade deles para dizer que aqueles 7 livros não servem, não são inspirados. Mas por que isso é tão importante? Porque há doutrinas naqueles 7 livros que separam cristãos católicos e protestantes de forma abissal. Dentre elas, a oração pelos mortos e a oração aos santos, que para a Igreja Católica é dogma de fé, mas entre os protestantes é uma heresia atroz. Definir o cânon cristão protestante, cristão evangélico, definir o cânon, entender o que aconteceu historicamente, resolveria 500 anos de separação entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Muito obrigado por você que assistiu até o final esta aula pesadíssima de cânon, de história da igreja. Curta esse vídeo, compartilha. Espero que tenha servido muito bem a sua fé. Um abraço forte. Max Carvalho aqui. Este vídeo é apenas conclusões de um estudo breve que eu fiz sobre o cânon. Aqui me baseei em aulas do padre Paulo Ricardo, do padre José, do historiador da igreja, conhecido no YouTube aqui também, o adventista, padre José Eduardo, Rodrigo Silva, historiador Rodrigo Silva. Me baseei também em Eusébio de Cesareia e outros historiadores da igreja para concluir o estudo de hoje. Espero que tenha servido a vocês, espero que tenha sido uma boa aula, um bom esclarecimento. Um abraço forte e até a próxima. Tchau, tchau.